errada. Luiz Stuhlberger, do Fundo Verde, ainda segundo Gribel, fez à parte, concordo 100% com Rogério. A discussão da meta é cabível e não é o fim do mundo. E não implica em perda de credibilidade. Buscar uma meta irrealista não é uma coisa para o Brasil, no momento em que a gente está, mas precisamos de um arcabouço fiscal crível. O último dos dealers do mercado a falar, que surpreendeu a plateia do evento do BTG e até mesmo o ministro Haddad, foi André Jakuski, do JGP Capital. Concordo com Rogério e com o Luiz, disse ele. A meta está errada. Não dá para perseguir essa meta. Acho simplesmente que os juros reais no Brasil são impressionantemente altos e o país não vai dar certo com esses juros. Lula ouviu Haddad e acertou pauta do CMN. Amanhã, 16 de fevereiro, o Conselho Monetário Nacional reúne-se pela primeira vez sob o governo Lula. Integrado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, além do presidente do Banco Central, Campos Neto, o CMN é o órgão que estabelece as metas de inflação que precisam ser cumpridas pelo Banco Central. Há 2 anos a instituição monetária brasileira, presidida por Campos Neto, descumpre as metas e é obrigada a escrever cartas explicativas ao Ministério da Fazenda dando suas justificativas. Campos Neto argumenta que lidera a corrente que se entrincheirou no BC para manter os juros altos. O Brasil detém a mais alta taxa de juro real do mundo, acima de 8% descontada a inflação, porque precisa fazer com que a meta de inflação seja cumprida. A meta de 2023 é 3,25% e se a inflação ficar em até 4,75% este ano, no Brasil, ela terá sido atingida. Porém, os cálculos mais otimistas estimam que a inflação anualizada brasileira será de 5,25% até dezembro, o que obrigaria Campos Neto a ter de escrever a terceira carta de justificativas ao Ministério da Fazenda. Com os juros altos ele imagina segurar a inflação de demanda no país, o que não há. O Brasil não tem inflação de demanda, e impor um enquadramento na meta. O governo federal, sob a liderança do presidente Lula, quer aumentar a meta de inflação para 3,75% e dar folga ao Copom do Banco Central para que reduza os juros e torne o crédito mais barato e mais acessível para quem deseje tomar empréstimos a fim de investir em novos projetos produtivos que gerem emprego e renda para os brasileiros. Criou-se, em Brasília e dentro do Partido dos Trabalhadores, a expectativa de que os ministros Haddad e Tebet usariam a reunião do CMN, amanhã, para enquadrar Campos Neto e aumentar a meta de inflação. Habilmente, o ministro da Fazenda convenceu Lula que seria inútil do ponto de vista prático, e violento, do ponto de vista dos marcos legais, fazer com que o Conselho Monetário Nacional indicasse um aumento na meta de inflação já nesta primeira reunião. Como o rito legal para se mexer nas metas pré-estabelecidas determina que a pauta do CMN tem de ser discutida previamente, e aumento de metas não estava na discussão prévia, e só se mexe nas metas anteriores nas reuniões do Conselho marcadas para os meses de junho de cada ano. Fernando Haddad acatou a orientação presidencial e ajustou o timing para a implementação das determinações de Lula, abrindo possibilidade para a queda da taxa de juros já no próximo Copom, marcado para os dias 21 e 22 de março, sem a necessidade de esbordoar o rito normal da tomada de decisões. Haddad argumentou que agir de acordo com o planejamento dele passaria ao mercado financeiro a seus agentes, como, de fato, ocorreu, um compromisso inarredável com a segurança jurídica e o cumprimento de acordos. O caminho adotado por Lula e Haddad deu certo, e isso se refletiu na boa vontade e no tom compreensivo dos formadores de opinião do mercado financeiro na manhã desta quarta-feira, 15 de fevereiro. Roberto Campos Neto, presidente do BC, que desde o último fim de semana passou a envergar um personagem de bom moço e de flexibilidade, vergou-se para encontrar o caminho de saída da rinha em que foi derrotado. Terrorista que tentou explodir aeroporto de Brasília preparou carta para Bolsonaro. O Senhor despertou esse espírito em nós. Não há informações se a missiva chegou a ser enviada a Bolsonaro. O terrorista bolsonarista George Washington de Oliveira Souza, preso por tentar explodir uma bomba nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília, escreveu uma carta a Jair Bolsonaro dizendo que suas ações foram motivadas pelo ex-capitão. O Senhor despertou esse espírito em nós, disse o terrorista na carta, encontrada pela Polícia Civil nas anotações do seu telefone celular.
Não há informações se a missiva chegou a ser enviada a Bolsonaro. Peço ao senhor presidente ou a qualquer órgão militar autorização para permanecer com alguns equipamentos devidamente documentados prontos e em condições de dentro do camping no QG em Brasília, diz George Washington no documento. No documento, ele conta ainda ser gestor de postos de gasolina no Pará e diz que se deslocou a Brasília em novembro, após a vitória de Lula nas eleições, para manifestar apoio a Bolsonaro, portando armas e munições. Segundo a perícia, o documento data de 14 de dezembro do ano passado. A polícia militar foi acionada na véspera do Natal do ano passado, após a denúncia de que uma bomba havia sido colocada em um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto de Brasília. No mesmo dia, a Polícia Civil prendeu George Washington, que participava do acampamento próximo ao quartel-general do Exército, montado por apoiadores de Bolsonaro inconformados com o resultado das eleições e que pediam um golpe militar. No apartamento em que estava hospedado, George Washington guardava fuzis, revólveres, pistolas, munições e explosivos. Entrevista pornográfica de Roberto Campos Neto ilumina o desafio de Lula. O auge da ditadura do capital sobre o noticiário foi a entrevista de Roberto Campos Neto ao Roda Viva, escreve Mário Vitor Santos. O maior enigma desse início de governo gira em torno de seu principal personagem. Decifrar as motivações da atitude política de Lula neste início de governo pode dar as pistas sobre a maneira como ele pretende gerir seu mandato. Desde que assumiu, o presidente, a julgar por seus pronunciamentos, desmente a ideia de que, uma vez vencida a eleição, a palavra presidencial deve ser amena, evitar os confrontos, procurar arredondar as arestas geradas em todo o período eleitoral. Em 2003, o então novo ministro da Fazenda, Antônio Palocci, anunciou uma elevação da meta de superávit primário de 4,25% do produto interno bruto, em coerência com a Carta ao Povo Brasileiro, do ano anterior, em que Lula se comprometia a respeitar contratos. A Carta de 2002 recebeu críticas do movimento do Sem Terra e outros setores da esquerda. Foi vista como um marco de uma sujeição do governo ao mercado financeiro. Agora, Lula em seus pronunciamentos caminha no sentido oposto. Favorecido pela posição desafiadora do presidente bolsonarista do Banco Central em defesa da recessão e do desemprego como instrumento de combate à inflação, Lula rejeita os ataques desse cidadão, referindo-se a Roberto Campos Neto. Para Lula, o jogo ficou aberto especialmente com o texto do comunicado divulgado após a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central que, além de manter a pornográfica meta de 13,75% para a taxa básica de juros, ainda embutia a noção de que a política econômica de Lula seria fiscalmente irresponsável e precisava ser preventivamente detida por juros altos que seriam sustentados na estratosfera não só em 2023 como nos anos seguintes. Já essa declaração de guerra justificaria uma resposta à altura do governo Lula, pois ela acarretava em si mesma a inviabilização política e social do mandato do presidente da República pelo presidente do Banco Central, personagem sem nenhum voto, pendurado numa autarquia funcionalmente subordinada ao ministro da Fazenda. A mudança